Ainda agradecendo especialmente a presença dos vereadores mirins do Colégio Costa Viana e também do Colégio Lindaura, que estão aqui presentes. Infelizmente, eu tenho que ler o artigo do Regimento Interno, onde permite a qualquer cidadão acompanhar as sessões, desde que conserve-se em silêncio, não manifeste apoio ou desaprovação ao que se passa aqui no plenário e respeite os senhores vereadores. Então, pediria que a plateia acompanhasse os nossos trabalhos, mas de maneira pacífica. Agradeço muito. Eu vou solicitar, então, ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Professor Assis. Presente. Silvio Monteiro. Presente. Professor Imar, presente. Vira do Banco. Fenemê. Gastão Vosgueiral. Presente. Toninho Danderson. Carlos Machado. José Vieira. Lúcia Estocco. Mari Temperaço. Onildo. Presente. Carlos de Castro. Presente. Professor Valder. Presente. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão sob a graça e proteção de Deus. Assim seja. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 28ª sessão ordinária do primeiro período legislativo 2012. Aos 15 dias do mês de maio de 2012, nesta cidade de São José dos Pinhais, estado do Paraná, no plenário Segismundo Salata desta Câmara Municipal, sob a presidência do vereador, professor Assis, e secretariada pelo vereador, professor Imar, realizou-se a 28ª sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano em curso. A ela comparecendo, além do presidente e secretário, os demais vereadores e vereadoras, conforme consta do livro de presença. Feita a chamada e havendo número legal, foram iniciados os trabalhos e aberta sessão sob a graça e proteção de Deus. Procedida a leitura da ata da sessão anterior, foi aprovada sem observações. Usou da palavra em tribuna popular o presidente da Força Sindical, Sérgio Bútica. No expediente constaram as seguintes matérias. Ofícios diversos e desse legislativo foram apresentados o projeto de lei 715 e as indicações do número 8707 a 8712, de autoria dos vereadores, professor Imar e Toninho Danderson, os quais solicitam diversas melhorias para a nossa comunidade. Também foram lidos os pareceres das outras comissões. Os vereadores, professor Valder, Silvio Monteiro, professor Imar, Toninho Anderson e a vereadora Mari Temperaço usaram da palavra em tribuna. Pela inobservância aos incisos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do artigo 220 do Regimento Interno deste Legislativo, o presidente, vereador, professor Assis, deu por encerrada a sessão. Para constar, por lavrada a presente ata, que depois lhe achada conforme, vai devidamente assinada. Está em discussão a presente ata. Não havendo discussão, consideramos a mesma aprovada. Convido o senhor secretário a proceder à leitura das matérias referentes ao expediente das comissões. Do Poder Executivo. Ofício 233, encaminhando o projeto de lei 521, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento geral do município para a Secretaria de Saúde no valor de R$10 mil. Ofício 237, encaminhando o projeto de lei 522, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento geral do município para a Secretaria de Saúde, R$1.600.000. Ofício 243, encaminhando as seguintes leis devidamente sancionadas. Lei 1975, Lei 1976, Lei 1977, 1978, 1979 e 1980. Ofício Circular 009, da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, convidando os senhores vereadores para a formatura dos cursos de Inspetor de Qualidade, Técnicas Administrativas,
mecânica básica industrial, soldador, técnicas de vendas, análise e controle financeiro, operador de empilhadeira, gestão de trabalho em equipe, inclusão digital, artesanato com material reciclável e desenvolvimento de empreendimentos. No próximo dia 23, às 18h30, na sede da Secretaria. Diversos. Ofício 079, do deputado João Arruda, encaminhando cópia do ofício 071 ao Ministério da Saúde, senhor Alexandre Padilha, pelo qual solicita aumento do teto financeiro referente à média e alta complexidade para o nosso município. Comunicados 0332-756, do Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de recursos financeiros em favor do nosso município. Ofício circular externo, número 11, do Fundo Nacional de Assistência Social, comunicando a transferência de recursos ao Fundo Municipal de Assistência Social destinados ao custeio de ações e serviços socioassistenciais de caráter continuado. Deste Poder Legislativo, requerimento 264. Os vereadores que o presidente subscrevem, no uso de suas atribuições e de conformidade com o que dispõe o artigo 61 e parágrafos do regimento interno desta Câmara Municipal e, considerando que recentemente fomos surpreendidos com notícia que foi vinculada nos jornais de grande circulação nacional do envolvimento da empresa Jotaquan em um grande escândalo nacional que está sendo chamado de máfia da merenda. Considerando que o Jornal da Tarde, pertencente ao Grupo Estadão, em São Paulo, veiculou matéria onde transcreveu trechos de conversa de funcionários do Grupo Geral do CUAN que estavam sendo grampeados, que demonstram que foi montada uma fraude de 200 milhões de licitações na Prefeitura de São Paulo e que, ainda a mesma matéria, dá contas das mesmas práticas nos municípios de Ribeirão das Neves, Minas Gerais e Tietê, em São Paulo. Considerando que o jornal Gazeta do Povo também vinculou matéria sobre a questão da notícia que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná vai investigar os contratos firmados por 7 prefeituras paranaenses com 2 empresas anunciadas pelo Ministério Público de São Paulo, no esquema da chamada máfia da merenda, a SP Alimentação e a Jotaquan. Considerando que ambas as empresas referidas são acusadas de fraudar licitações, superfaturar contratos e pagar propinas a políticos e funcionários públicos, e que desde 2002 as 2 empresas receberam quase 1,8 bilhões de fornecimento de merenda escolar no Paraná. Considerando que a mesma matéria informa que em São José dos Pinhais o contrato com a Jotaquan totalizou 66 milhões 200 mil, vigorou entre 2008 e 2009. Considerando que, no caso de São José dos Pinhais, o preço da merenda escolar das escolas da área urbana em 2008 eram de 27 em 2009, 27 reais em 2009, e a nova contratação foi feita com outra empresa com preço de 18, para atender a zona rural e urbana. Considerando finalmente que, dado o volume de valores, da diferença entre o que se pagava e o que se passou a pagar e as práticas da empresa que estão sendo objeto de processo criminal na Justiça e de procedimentos do Tribunal de Contas, torna-se inevitável a apuração desse fato. Requer, pelas razões expostas, com fundamento no artigo 61 do regimento interno desta Casa de Leis, a imediata instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, composta por 5 vereadores, para apurar no prazo de 20 dias, prorrogável por mais 10, o fato, hora determinado, exarando o parecer sobre o assunto requerido. Coloco, então, em discussão o requerimento, uma vez que esse requerimento já vem assinado por... Com a palavra, senhor presidente. Se o Vossa Excelência quer discutir, tem que passar para a ordem do dia da próxima sessão. Então, fica para a ordem do dia. Esse requerimento trata do pedido de uma CPI, como vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 assinaturas, 8 assinaturas, com certeza após haverão outras. Fica criada a CPI do assunto ora lido, mas será discutido o requerimento na ordem do dia dessa sessão.
Até por uma questão de ordem, senhor presidente. Eu penso que nós, falo por mim, vereador Gastão, Mário, Silvio, também não estamos nos omitindo de assinar o requerimento. Como há uma maioria de assinaturas, então não nos proporcionaram a possibilidade. Até porque fique bem claro para a imprensa, para quem está presente aqui, que nós não fomos convidados até o presente momento para assinar esses procedimentos. Tem mais uma questão, senhor presidente. O regimento interno, no artigo 61, é bem claro. Ordem, senhor presidente. É uma questão de ordem, senhor presidente. É uma questão de ordem também. Questão de ordem, não vai pedir para discutir. Não é o horário agora. Questão de ordem. Pela ordem. Só quero ver a argumentação. Pode. Ao pedido de CPI tem que ter um dos vereadores, ou dois vereadores, que faça a denúncia. Até porque, no artigo 61 do regimento interno, no seu parágrafo 2º, ele é bem claro. O vereador que fizer a denúncia não poderá participar da comissão. Quem é o vereador denunciante? Se está assinado por todos, subentende-se que todos são denunciantes. Cai por terra a nossa CPI, gente. Ninguém pode participar da comissão. Senhores, estamos infringindo o parágrafo 2º do artigo 61 do regimento interno desta casa. Senhores, então, agora eu vou dar minha... Eu vejo que esse requerimento, um pedido de CPI tem que estar baseado no artigo 58 da Constituição Federal, onde diz que 1/3 do parlamento deve assinar. Assinado, está criada a CPI. Então, eu entendo, o nosso regimento interno, a nossa lei orgânica, fala a mesma coisa. Um pedido de CPI sendo assinado por 1/3 dos componentes desse parlamento, está criada a CPI. Agora, então, nós criamos, depois a sua instalação, nós vamos discutir posteriormente com os líderes dos partidos. Então, peço suas desculpas ao novo vereador, discutiremos na sequência, mas conforme o nosso entendimento, essa aqui já está criada, depois a gente discute com as lideranças dos partidos. Muito obrigado, senhor presidente. Eu só não gostaria que ficasse prejudicada, não só essa, mas as outras que estão vindo no expediente. Só com esse posicionamento que eu pontuei, senhor. Presidente, pela ordem. Eu gostaria que fosse passado a todos os vereadores, então, e aquele que deseja assinar, que analisa e que seja suspenso por 1 minuto a sessão, e que todo analisa e assina. Quem quiser assinar, assina. Tem vereadores que não assinaram ainda, aí analisa rapidinho e assina. Ou a sessão continua e vai passando para os vereadores assinar. Obrigado, presidente. Não, mas eu pergunto, posso... Então, tá. Então, por favor, então, enquanto o novo vereador faz a leitura do requerimento seguinte, nós continuaremos a colher as assinaturas. Está aprovado. Mas só para discutir. 265? Requerimento 265, dos vereadores que o presidente subscrevem, no uso de suas atribuições, de conformidade com o que dispõe o artigo 61, parágrafo do regimento desta Câmara, considerando que, após profunda reflexão, concluímos que, de fato, há necessidade da criação de comissão parlamentar de inquérito na área da saúde para investigação, análise que apontam soluções para a questão de terceirização de mão de obra na saúde de São José dos Pinhais. Considerando que a prática de contratação da mão de obra em São José dos Pinhais data de mais de uma década e uma simples consulta do Tribunal de Contas dá conta desde o ano de 2007, está em curso um procedimento para apurar denúncias de irregularidades no SEMU-SAMU, contratações irregulares de serviços médicos, contratação emergencial da empresa privada para prestar serviços, especificidade, atividade de urgência, honorários pagos sem comprovação de prestação. Considerando que no ano de 2008 o município firmou contrato com a entidade da Associação Maternidade São José para a prestação de serviços de assistência médica, fornecimento de material, e é mais que sabido que este contrato serviu para a contratação de pessoal para atender não só o hospital, mas também a unidade de saúde no município.
Antes disso, outros contratos foram firmados para terceirizar a mão de obra na área da saúde. Considerando que na atual administração, com vista a manter a atividade do Hospital São José, recentemente municipalizado, a administração pública contratou empresas de mão de obra de médicos e não médicos, dando sequência na prática de mais de uma década. Considerando também que é do conhecimento público que as entidades sindicais de trabalhadores do município e o próprio Conselho Municipal de Saúde vêm se posicionando contrariamente à terceirização da mão de obra na área da saúde e pleiteando a contratação de mais funcionários estatutários para fazer frente à demanda das unidades públicas de saúde. Considerando ainda que há quem sustente que a administração pública não consegue prestar o melhor serviço sem utilizar da mão de obra terceirizada e, não é de hoje, existem amplos setores da sociedade brasileira pregando a necessidade dessa prática. Então tá. Considerando que nos seus últimos dias de governo, José Serra enviou ao Legislativo um projeto de lei que autorizava compartilhamento e gestão das unidades públicas de saúde com iniciativa privada. Considerando que no Paraná o governo Beto Richa vem sinalizando com o estímulo e a prática ao mandar e obter a aprovação da Assembleia Legislativa de uma lei chamada OSS. Considerando que há denúncias, práticas e irregularidades nos governos anteriores também no atual, pois nem sempre o Executivo dispõe de instrumentos eficientes para a fiscalização dos contratos terceirizados. Considerando, finalmente, que a conclusão que se pode chegar é que existe a necessidade da CPI para apurar as práticas irregulares e para apontar a oportunidade e as formas de que se deve estabelecer terceirizações. Essa realidade só poderá ser desvendada mediante o completo exame de todos os contratos de terceirização de mão de obra na área da saúde de São José dos Pinhais, dos últimos 3 governos, tanto da Rede Municipal de Saúde Básica como do Hospital São José. Requer, pelas razões expostas com fundamento no artigo 61 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, a imediata instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, composta por 5 vereadores, para que no prazo de 20 dias, prorrogável por mais 10, promova profundo exame de todos os contratos de terceirização de mão de obra havidas na Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Pinhais e no Hospital São José, nos últimos 3 governos, ou seja, de 1997 até o mês de abril de 2012, apontando todas as irregularidades detectadas e as soluções para que não voltem a se repetir, bem como as formas e os setores que podem existir a chamada terceirização de mão de obra na área da saúde. Coloco em discussão o requerimento 265, Senhor que presidente, vem assinado por mais de 1/5 dos componentes desta Câmara. Assim, fica criada a CPI do fato aqui tratado, mas o novo vereador manifesta a vontade de discutir, então passa para a ordem do dia da presente sessão. E também será passado aos senhores vereadores que desejarem a sua assinatura. Pois não. Requerimento 266. Os vereadores que o presidente subscreve no uso de suas atribuições e de conformidade com o que dispõe o artigo 61 em parágrafos do regimento interno desta Casa e, considerando que é de conhecimento de todos que o erário público São Joséense vem sendo castigado por longos anos de razões de uma quantidade inusitada de licenças médicas de servidores municipais, considerando que faltam servidores nas antigas creches, hoje CEMEIs, nas escolas, nas unidades básicas de saúde, no SAMU, no SEMU e no Hospital São José, recentemente municipalizados, e o poder público se vê na contingência de contratar mão de obra terceirizada para fazer frente a essa carência, ou, não raro, diminuir os horários de atendimentos em tais órgãos, e até mesmo ver o cidadão experimentar a ausência de profissionais nos locais onde procura o serviço público. Considerando que, conforme dados apurados pelo próprio município, na Secretaria Municipal de Saúde há um alto índice histórico de licenças para tratamento de saúde dos servidores estatutários de acordo com a planilha anexa. Considerando que a situação produz uma injustiça para a maioria que se dedica e mantém-se sem registro de ausência no trabalho, e em razão disso é obrigada a se desdobrar para cobrir as ausências de outros. Outro aspecto preocupante
é a facilidade com que se obtém licença médica em índices absurdamente superiores àqueles que são praticados na iniciativa privada. Considerando, finalmente, a existência de um fato determinado e que está a merecer investigação profunda do Legislativo, apurando as razões dos altos índices de ausência ao trabalho na administração pública municipal, em razão de licenças médicas e apontando as providências que devem ser adotadas para essa verdadeira sangria de recursos públicos, cesse o quanto antes. Requer a mesa, pelas razões expostas, requer, por razões expostas, com fundamento no artigo 61 deste regimento interno, a imediata instalação de comissão parlamentar de inquérito composta por 5 vereadores para, por a prazo de 20 dias, prorrogar por mais 10 dias o fato hora determinado darão parecer sobre o assunto requerido. Colocamos então em discussão o requerimento 266, também que vem assinado por mais de 1/5 dos vereadores desta casa. Fica então criada a Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu coloco em discussão, se algum vereador já discutir esse requerimento. Então, a vereadora Mari manifesta vontade de discutir, passa para a ordem do dia a discussão. Indicação número 8713, do vereador Gastão Vosgueral, ao Poder Executivo, que determine serviço de reparo e construção de calçadas nas ruas Curiúva, próximo ao número 301, na Vila Braga. Indicação número 8714, do mesmo vereador, ao Poder Executivo, que determine serviço de reparos e colocação de calçadas na rua Deputado João Leopoldo Jacomel, próximo ao número 723, na Vila Braga. Indicação número 8715, do mesmo vereador, ao Poder Executivo, que determina a instalação de lombadas na rua Frederico Pasqualim, próximo ao número 100, na Vila Braga. Indicações número 8717, do vereador Carlos de Castro, ao Poder Executivo, que determina uma operação tapa-buracos na rua José João Rodrigues, localizado no Jardim Aparecida. Indicação número 8718, do mesmo vereador, ao Poder Executivo, que seja refeita a pavimentação com agente antipó na rua Dário Marquezine, no bairro Santa Fé. Indicação número 8719, do mesmo vereador, ao Poder Executivo, reiterando a indicação número 6529/2011. Indicação número 8720, do vereador José Vieira, ao Poder Executivo, que determina a recuperação com superantipó nas seguintes ruas: São Paulo, trecho entre as ruas Pernambuco e Amazonas, Rua Paraná, a partir do cruzamento com a Rua São Paulo, e Guanabara, a partir do cruzamento com a Rua São Paulo, localizados no bairro São Domingos. Indicação número 8721, da vereadora Mari Temperaço, ao Poder Executivo, que determina a instalação de lixeira ou caixa apropriada para acondicionar detritos orgânicos e recicláveis em todas as escolas municipais de São José dos Pinhais. Indicação número 8722, da mesma vereadora, ao Poder Executivo, que determina a limpeza e arborização do canteiro central da Avenida das Américas. Indicação número 8723, da mesma vereadora, ao Poder Executivo, que determina a vistoria, manutenção e substituição das atuais lâmpadas da iluminação pública por outras de maior potência no terminal Afonso Pena. Indicação número 8724, da mesma vereadora, ao Poder Executivo, que determine a substituição das bocas de lobo quebradas na região Borda do Campo. Indicação número 8725, da mesma vereadora, ao Poder Executivo, que determine a substituição das bocas de lobo quebradas no bairro Cidade Jardim. Indicação número 8726, da mesma vereadora, ao Poder Executivo, reiterando a indicação número 3605/2010. Indicação número 8727, do vereador Toninho da Anderson, ao Poder Executivo, que determina a retirada de caliça na rua Major Stanislau Grossman, em frente aos números 90 e 260, no Jardim Aviação. Indicação número 8728, do mesmo vereador, ao Poder Executivo, que determina o recapeamento da pavimentação na rua Major Stanislau Grossman, no Jardim Aviação. Indicação número 8729, do mesmo vereador, ao Poder Executivo, que determina a retirada de caliça na rua Piraí do Sul, em frente aos números 32, 323 e 384, no Jardim Aviação. Indicação número 8730, do mesmo vereador, ao Poder Executivo, que determine o recapeamento da pavimentação na rua Major Stanislau Grossman, no Jardim Aviação.
Indicação número 8731, do mesmo vereador ao Poder Executivo, que determina a retirada de caliça na rua David Campista, em frente ao número 1179, Jardim Aviação. Indicação número 8732, da vereadora Lúcia Stocco, ao Poder Executivo, que determina a sinalização e pintura das lombadas em toda a extensão da Avenida dos Boxes, no borda do campo. Indicação número 8733, da mesma vereadora ao Poder Executivo, que determina a implantação de um parque infantil no Jardim Santana. Indicação número 8734, do vereador Unildo, ao Poder Executivo, que determina a instalação de placa de sinalização vertical, indicando o sentido da pista na Avenida Rocha Pão, esquina com a Avenida das Torres, próximo a Nutrimental. Indicação número 8735, do mesmo vereador ao Poder Executivo, que determina a instalação de placa de sinalização vertical, indicando o sentido da pista na Rua Claudino dos Santos, esquina com a Avenida das Américas, na região central. Indicação número 8736, do mesmo vereador ao Poder Executivo, que determine o recolhimento de entulhos, restos de construção, na Rua Olímpio Ferreira da Cruz, em frente ao número 235, no bairro São Marcos. Das comissões. Comissões conjuntas de Constituição e Justiça e de Urbanismo, Habitação, Serviços Públicos e Meio Ambiente. Parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 703, neste Legislativo, e 510 do Executivo. Parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 704, neste Legislativo, e 511 do Executivo. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 711, neste Legislativo, e 517 do Executivo. Parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 712, neste Legislativo, e 518 do Executivo. Parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 713, neste Legislativo, e 519 do Executivo. Parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 714, neste Legislativo, e 520 do Executivo. Era o que continha das indicações e das comissões, senhor presidente. Abrimos inscrições agora, então, para quem deseja fazer uso da tribuna. Professor Valder. Mais algum para usar da tribuna? Então, o vereador Toninho Dandros também, Gastão Vosgueral. Então, passo a palavra ao novo vereador, professor Valder. Gastão. Senhor presidente, demais vereadores que compõem essa Casa de Leis, na mesa diretiva, senhoras vereadoras, senhores vereadores mirins presentes nessa sessão do meu Colégio do Coração, colégio qual dirigi por 11 anos, enfrentando muitas lutas para que ele conseguisse conquistar a qualidade na educação e a qualidade que apresenta hoje para a nossa comunidade, por 11 anos naquela luta pelaquela escola. O Colégio Estadual Professora Lindaura Ribeiro Lucas, que está aqui, os alunos vereadores mirim, também com a coordenadora Bruna. Colégio Costa Viana, colégio de grande tradição em São José dos Pinhais, com mais de 60 anos de idade, um colégio que tem também se despontado e que formou a maioria das pessoas moradoras na região do centro de São José dos Pinhais, uma grande parte dos nossos professores e educadores que hoje militam na área da educação também se formaram no Colégio Costa Viana. E eles estão com a professora Beth, que é a coordenadora do projeto, e com a coordenadora Mari também ali presentes aqui. Então, parabéns. E mais uma vez destacando que nas câmaras mirins dos colégios estaduais, sempre a maioria dos vereadores mirins são as meninas, né? Então, a gente vê
que talvez numa geração futura nós teremos aqui na Casa do Povo, na Câmara Municipal de São José dos Pinhais, a presença maciça das mulheres ocupando também essa igreja, a Casa de Leis. Para nós que vivemos nos últimos anos da história do Brasil, uma história do movimento machista, e hoje a gente vê a mulher ocupando o seu lugar para fazer parte da história, lutando pelos seus direitos, lado a lado com o homem. Um ditado antigo muito chato que havia era que atrás de um grande homem vinha uma grande mulher, e agora não é assim mais. Geralmente na frente de um grande homem tem uma grande mulher lutando para que a sua vida seja cada vez melhor. E feliz o homem que tem uma mulher assim como parceira dele no seu dia a dia. Nós também queremos destacar que nos últimos dias fomos surpreendidos aqui nessa casa com o pedido de uma CPI da saúde. Chegamos aqui para a sessão como chegamos em qualquer dia normal, e quando adentramos essa casa tinha bastante pessoas, e quando a sessão começou, os cartazes levantaram, e pessoas pedindo uma CPI sobre um fato que a gente nem sabia e nem tinha documentos aqui nessa casa, protocolados, nem pedidos de órgãos oficiais do Estado para que se instaurasse essa CPI. Entendemos que naquele momento não se passava da tentativa de criar aqui nesta casa um palanque eleitoral. E hoje estamos aqui, mais uma vez, após conseguirmos relatórios conclusivos também do Tribunal de Contas, sobre contas do final do mandato passado, onde a empresa Confiance levou mais de 66 milhões da saúde de São José dos Pinhais, sem a comprovação do serviço prestado. A BMJ, uma empresa que está sendo acusada também de levar mais de 90 milhões de reais dos cofres da Prefeitura Municipal, tenho a certeza que poderá provar, porque os seus funcionários, e eu conheço os vários, receberam os seus salários. Muito pelo contrário do relatório conclusivo do Tribunal de Contas, que não circula pela internet, porque não há interesse, está dizendo que a suspeita é sem comprovação da prestação de serviço. Está aqui para todo mundo ver e foi retirado no dia 2 de maio de 2012. Então, para não se criar aqui um palanque eleitoral e para satisfazer o desejo da nossa população e para mostrar aos meus amigos, aos meus eleitores, que o meu nome não é para ser sujado, que eu vendi laranja na rua de São José dos Pinhais, que eu já vendi sonho, que eu vendi a máquina de lavar roupa na porta da casa de muita gente aqui, e que as máquinas que eu vendi ainda devem estar lavando a roupa de muita gente por aí nas residências, e que eu conquistei o meu voto conforme diz aquela faixa ali, eleição deve ser ganho na urna. Eu gastei o meu sapato, eu andei pelas ruas de São José dos Pinhais por 2 vezes, por 2 mandatos. Não foi brincando e não foi comprando o voto igual corre na boca do povo por aí. Muitos compram o voto. Eu não precisei comprar voto de ninguém. Os meus amigos, os meus eleitores foram até a urna e me honraram com seus votos. E como eu falei de uma grande mulher, se algum dia a minha mulher imaginar que na minha casa vai entrar algum dinheiro ilícito, acabou-se o casamento. E eu não posso perder essa minha mulher. É uma pessoa muito importante na minha vida e que o sucesso que eu tenho hoje,
eu devo 60% pelo trabalho dela e pela dignidade dela. Então, com exceção do palanque eleitoral que se criou nos últimos dias nessa casa, e que hoje a televisão não se apresenta aqui para mostrar, e ficaram mostrando essa minha linda carinha na televisão ontem por 3 ou 4 vezes, dizendo que eu estava contra o povo. Eu também não fui consultado antes da sessão. Durante a sessão, subiram aqui no palanque eleitoral e disseram: vocês querem assinar? Para quê? Para pressionar a gente na frente das pessoas, não digo o povo, das pessoas que estavam aqui presentes. Que o povo de São José dos Pinhais é muita gente. Então, satisfazendo esses interesses, e não deixando aqui dizer que é um palanque eleitoral, e nem dizer que é uma CPI para se criar um fato político, vamos trabalhar em 3 frentes. Vamos verificar o que tem ocorrido com essas tais terceirizações aqui nos últimos tempos. Mas quero destacar que no tempo da BMJ, nós já tínhamos um hospital público criado pela coragem do prefeito Ivan Rodrigues aqui nessa cidade. E no tempo da Confiança, que foram 66 milhões, o Hospital São José passava aqui por essa casa para aprovação de míseros R$200 mil mensais para tentar que o hospital não se fechava. E muitas pessoas vinham aqui na frente dessa casa constantemente fazer manifestações e reivindicarem os pagamentos dos seus salários. E a nossa notícia na TV era: Hospital São José dos Pinhais vai ser fechado. Aí virava uma angústia aqui nesses vereadores, porque nós queremos o melhor para o nosso povo. E como o nosso prefeito Ivan Rodrigues, que eu sou o líder dele aqui na Câmara e tenho muito orgulho disso, não tenho medo. É melhor a gente tomar uma posição do que ficar em cima do muro. Por favor, pessoal. Por favor, pessoal. Assim como naquele dia que eu fui vaiado aqui na Câmara, graças a Deus, a nossa presidente Dilma Rousseff também foi vaiada. E o pior, ela foi vaiada por prefeitos, né? Então, eu compartilho aquelas vaias com a presidente Dilma Rousseff. E no dia de hoje eu dispenso as palmas também, tá bom? Muito obrigado. Não contentou vocês, mas infelizmente nós iremos verificar, doa a quem doer, conforme disse na carta que o prefeito Ivan Rodrigues mandou para essa casa. Doa a quem doer. Não tem problema. O prefeito Ivan Rodrigues não tem medo, não. Se tiver pessoas culpadas, que fizeram coisas erradas, eles que irão pagar. Eu também não tenho medo, não. E vamos verificar, sim. E quero deixar aqui um questionamento ainda, até o governador do estado. Porque essa prática de terceirização, nos últimos tempos, na modernidade, virou uma prática comum nas empresas públicas, para contratar funcionários, nas empresas privadas, que contratam funcionário e quem acaba pagando os direitos trabalhistas são as empresas terceirizadas. E também não é diferente em São José dos Pinhais. A gente vai poder questionar, junto com as cabeças pensantes desta casa aqui, se é uma coisa vantajosa ou não as terceirizações em São José dos Pinhais, e a gente vai poder, quem sabe, dar um feedback para todas as cidades do nosso Paraná e do nosso Brasil. Vamos ver de uma vez por todas, se terceirizar é muito importante, se terceirizar dá vantagem
para o nosso povo, se traz vantagem para o nosso povo. Por um outro lado também, a gente tem sempre que dizer, quem não deve, não teme. Foi as últimas frases que eu tenho ouvido e que tenho escrito no meu Facebook constantemente. E eu não devo e não temo. Aí estamos criando mais uma CPI, que é a CPI da merenda escolar. Porque fatos comprovados na revista Época, na Gazeta do Povo, no Tribunal de Contas, dão conta de processos, inclusive com gente até presa, contra a empresa J. Coan, que por um período prestou serviço aqui em São José dos Pinhais. Temos que ressaltar que a J. Coan estava aqui em São José dos Pinhais e também gerava emprego para o nosso povo aqui de São José dos Pinhais. Mas também temos que questionar, porque queremos saber o que aconteceu, de que forma foram contratados, quanto se pagou, mais ou menos a gente já sabe, mas queremos documentos comprovatórios. Por um outro lado, nos últimos dias aqui nessa casa, temos recebido constante reclamação. E eu gostei daquela faixa que diz, São José prestigia o servidor público, e o professor Valdo prestigia o servidor público também. E enquanto diretor de escola também, a dificuldade de não poder questionar os atestados médicos. A sala de aula lotada, esperando pelo professor. E alguns, graças a Deus que não são muitos, alguns acabam não indo no trabalho e pegando um atestado aí de um amigo que é médico, de um conhecido, e nós não podemos contestar os atestados médicos. Está assinado. E aí falta no trabalho a diretora da escola, o diretor da escola, os outros colegas de trabalho têm que ficar suprindo as necessidades da unidade pública onde ele milita. Isso funciona nos postos de saúde, que tem alguns atendentes que não comparecem ao trabalho, sobrecarregam outros, deixam estressados, a população chega lá e é mal atendida. Então nós vamos ver o que está acontecendo. Nós vamos questionar questões de licenças médicas e depois encontramos a pessoa na rua, pulando de alegria, passeando, fazendo outros trabalhos, trabalhando em outras empresas. E com a licença médica na Prefeitura de São José dos Pinhais e exercendo funções em empresas privadas. Então, para valorizar de vez o funcionário público, o servidor público de São José dos Pinhais, também temos que verificar o que está acontecendo com essa fábrica de atestado médico. Porque o povo não pode continuar pagando por pessoas que não querem trabalhar e que arranjam desculpa para faltar ao seu trabalho. Meus parabéns a todos os trabalhadores da saúde pública, da educação pública, a todos os trabalhadores públicos de São José dos Pinhais, que juntos, tenho a certeza, que levam e elevam o nome do servidor público e o nome do serviço público de São José dos Pinhais à frente. Que vai ser honrado o seu nome. Para encerrar, que só falta 3 minutos. Gente, faz tempo que eu estou querendo falar isso. E eu gostaria que todos ouvissem. Esse prefeito Ivan Rodrigues é realmente o terrível. Com apenas 1% de pesquisa nas urnas, 1% da pesquisa ganhou a eleição em São José dos Pinhais. Tirou muita gente que mamava nas tetas gordas da prefeitura. E agora, à véspera da eleição, a pesquisa não diz que ele está muito bem. E mesmo assim, está colocando medo em muita gente que tem medo da urna e quer ganhar no tapetão as eleições em São José dos Pinhais. Um bom dia a todos e muito obrigado. Eu acho que nós fomos claros, não, senhoras e senhores? Eu acho que não gostaríamos de
cancelar o nosso trabalho mais uma vez. Peço mais uma vez e pela última vez. As manifestações, conto com vocês que fiquem contidos. Eu entendo vocês, a vontade da gente se manifestar é grande, mas espero que vocês compreendam que não podemos fazer isso. Passo a palavra agora ao nobre vereador Toninho da Anderson. Bom dia, presidente, nossas vereadores, público presente, nossos internautas, nossos jornalistas. Infelizmente, não posso dar bom dia à grandiosa RPC, que não está aqui presente. Dou bom dia aos nossos internautas. Às vezes, a imprensa dá nojo. Imprensa deveria existir na hora do bem e na hora do mal. Mas, infelizmente, muitas imprensas, às vezes, dá a impressão, não estou falando, não estou acusando, que se vende só pelo mal. Na hora de colocar o bem, eles não vêm. Não dá audiência. Mas, na hora de colocar um veículo que colidiu com um caminhão e matou uma família inteira, eles colocam 2, 3, 4 vezes, porque é bom ver a desgraça dos outros. É fácil ver as desgraças alheias. É raro você ver uma imprensa mostrar coisas boas, coisas bonitas, como, por exemplo, uma prevenção e precaução e que vai e está evitando muitos problemas cardíacos, que nós sabemos que através de um bom exercício nós ficamos bem e evitamos passar por mal súbitos, que é o nossas coronárias. Foi tão pouco divulgado o Parque São José, que causa essa proporção. Foi tão pouco divulgado um bem necessário, que lá todos vê, todos acompanham. Centenas de pessoas fazendo caminhada. Isso algumas emissoras não colocam no ar. Como eu disse, essa tribuna, nós usamos ela constantemente, não poucas vezes no mandato. Usamos ela sempre. Porque aqui nós podemos nos manifestar, colocar as nossas palavras boas, de coisas boas e de coisas ruins também. E hoje, o nobre vereador, professor Walder, praticamente já expôs tudo com suas palavras, já colocou praticamente tudo aqui nesta tribuna. Mas eu quero aproveitar, já que eu peguei o espaço, eu nem precisava subir mais na tribuna. Mas vou aproveitar o momento e quero lembrar os candidatos a vereador, os candidatos a prefeito desta próxima que está a vir, que esta gestão ainda não terminou. Ainda é a nossa vez de administrar, ainda é a nossa vez de fazer o nosso trabalho, ainda é a nossa vez de lutar pelo povo. Por nenhum momento
ainda alguns vereadores, hoje em exercício, usou dessa tribuna para pedir voto. Não é hora de pedir voto. Ainda é hora de trabalho. Então eu peço, não a todos os candidatos, que tem muitos candidatos aí, que têm respeito, que têm educação, que têm formação, que eu até acho que deve entrar junto nesta casa. Até acho. Mas tem uns candidatos de baixo nível que usa desta gestão como mau exemplo para tentar pegar uma dessas cadeiras. E eu quero lembrar que essas pessoas que hoje condenam, mas não condenam o prefeito, condenam os vereadores, nos condenam, são a minoria. São pessoas que perderam a teta, que ganhavam em casa dormindo, de gestões anteriores. Algumas pessoas que hoje presidem associações de moradores, que antes mamava vergonhosamente em governos anteriores, que foram simplesmente cortados. E hoje tem a audácia de pegar uma faixa e vir esticar aqui nesta Câmara de Vereadores. Pessoas sem escrúpulo, pessoa de baixo nível, que ainda usa da associação de moradores com a maior cara de pau para fazer da sua mesa a fartura, tirando de aposentados, tirando de igrejas. Se eu fosse uma pessoa desse nível, eu teria vergonha até de sair de casa, muito menos de fazer o que fazem. Eu dispenso. Nós fomos vaiados bastante aqui. Eu sei que está doendo bastante a atitude do nosso governo, de sentir na pele tudo isso que está sentindo. Eu quero lembrar que tem um ditado que diz que quem tem telhado de cristal não joga no telhado de mármore. E hoje, vocês podem ter certeza que São José dos Pinhais não está tão assim como muitos dizem, como muitos jornais dizem. Eu quero ler um trechinho aqui. Que está no meu Facebook, que eu achei muito interessante. Se você está chegando para criticar o que está feito, está chegando tarde. Deveria ter chegado mais cedo para ajudar a fazer o que não está feito. Não existe esta coisa de homem feito por si mesmo. Somos formados por milhares de outros. Cada pessoa que alguma vez tenha feito um gesto por nós, bom ou ruim, desses ancestrais, selecionamos o que é bom. A verdade dói. Eu gosto que a verdade dói. Eu vou suspender a sessão por prazo indeterminado e vou pedir que as pessoas se retirem.
Tá bom? Tenho que fazer isso. Vou suspender por prazo indeterminado, vou pedir que as pessoas que não sabem ouvir se retirem. Podemos dar continuidade? Obrigado, então. Suspende. Momento. Presidente, por gentileza, suspende a sessão. Já é. Nós vamos suspender por... Nós vamos suspender por 10 minutos, vocês podem até ficar aí, nós já retomamos os trabalhos, mas, por favor...
e os internautas que têm acompanhado diariamente a sessão. Nós temos que ficar felizes, os vereadores, pela casa estar cheia, entendendo que esteja cheia de pessoas que realmente vêm aqui pelo interesse, pelos fatos, pelos acontecimentos, né, relativos à cidade de São José dos Pinhais. Como já falei no último uso da tribuna, eu quero crer que esse é um movimento realmente de uma cidade que está aqui hoje. Que não seja um movimento de um partido, de pessoas com interesses pessoais, e sim o interesse de uma cidade num todo. Pelos fatos que têm sido divulgados, os fatos que têm sido colocados, muitos deles por essa potência mundial no momento que é a internet, que da mesma maneira que positivamente age, negativamente também age. Se a própria imprensa escrita e falada comete erros, deslizes, por interesses próprios da própria imprensa, como foi citado aqui pelos vereadores, que em alguns meios de comunicação foram vistos algumas questões. Na última sessão foi bem claro em falar que eu já tinha visto em diversos sites e muitos deles não têm a credibilidade para que possamos nos basear naquilo para tomar posições. Visto aquilo que era divulgado nos sites, cautelosamente mandei uma solicitação ao Tribunal de Contas, para que o Tribunal de Contas, de um modo oficial, e para que eu pudesse realmente falar algo para não se arrepender no futuro, o Tribunal de Contas me mandou os documentos que eram compatíveis, eram iguais àqueles que estavam sendo divulgados. E naquele dia, a minha fala está aqui, está na internet, é gravado, e mesmo assim muitas pessoas distorcem as palavras usadas aqui nessa tribuna. Naquele dia foi muito claro e repito hoje, não acredito que um vereador em sã consciência, vendo os fatos concretos do que está ocorrendo, não se manifeste em favor daquilo que ali está sendo divulgado. E complementei dizendo que não acreditava que o prefeito Ivan Rodrigues não iria tomar alguma atitude em relação ao que estava ocorrendo. Naturalmente já foi de conhecimento de todos, na última sessão o prefeito redigiu uma carta que foi lida aqui, por uns acharam debotramento ou não, dando as explicações que ele achava de direito no momento que ele achou de direito. As explicações resolvem? Não, naturalmente não resolveram. Mas explicou-se sobre aplicações na área de saúde. Mas continuam, né, todas as dúvidas em relação aos valores dessas terceirizações feitas na saúde. E eu ainda tenho dúvidas sobre isso. E por isso que vou continuar assinando o pedido de uma CPI que pode tanto culpar ou inocentar. A CPI é para isso. Então, desse assunto eu passo por encerrado. Eu estou assinando, vou assinar, e até que seja necessário. Hoje, alguns vereadores, né, trouxeram mais 3 pedidos de CPIs. 2? Eu tenho 3 marcados, 3 requerimentos aqui. São 3, né? São 3. Vocês fizeram, né? São 3. Se tivesse me apresentado ontem, hoje, a hora que for feito, e olhando dúvidas no que realmente está sendo pedido, eu também vou assinar. Eu não vou sair daqui com dúvidas. Eu estou aqui para fiscalizar. É a nossa principal função, é fiscalizar. E eu não vou ficar com dúvidas em relação... Eu peço, por favor, acho que o pessoal não entende. Nem aplausos e nem vaias pode ser manifestado. Todos que estão aqui têm direito da sua manifestação, de uma maneira coerente. Hoje é dia de plenária, nós temos que nos manifestar. Se num futuro, desculpe, senhor presidente, mas no futuro alguém quiser se manifestar, pode ter, quem sabe,
Solicitar essa casa, requerer para que se use essa tribuna para fazer direito. Então vamos para poder nós levarmos até o final as explicações. Então eu não quero e não vou sair com dúvidas. O último requerimento que entrou ali, os outros dois primeiro até eu vi, tem documentação. O último ali a respeito dos funcionários, a respeito de licenças médicas. Eu não entendo aquilo como um documento, entendo a origem, e se houver dúvidas, estarei assinando sim e vamos tirar todas as dúvidas. Temos que esclarecer. O que eu só peço e que temos que ter cuidado aos senhores vereadores, como eu falei, tudo que eu quero falar pausadamente, com clareza, para que eu não tenha que um dia vir aqui pedir desculpas por ter falado algo, uma besteira ou algo errado sem fundamentos. Mas eu pedi aqui um levantamento da nossa casa, e as contas de 2006, 2005, 2007 foram aprovadas por esse mesmo plenário que aqui está. Né? Então precisamos ter cuidado. Vereadores que aprovaram alguma coisa, pedir para depois voltar a ver aquilo que já assinaram num dia, precisamos ter cuidado. Mas digo também que estarei com o grupo assinando qualquer tipo de CPI, requerimento ou manifestação que deixe dúvidas no cenário e de todos os cidadãos. Então, fiz tantas anotações, mas quero crer que hoje quero fazer de uma maneira bem direta, objetiva, para que não venhamos nos manifestar. Os pedidos estão aí, estão sendo analisados. Os vereadores, eu volto a falar na sã consciência de cada um, e creio e acredito em cada um dos que aqui estão. Nenhum vereador até hoje me deu provas ou motivos para que tivesse desconfiado do seu procedimento, da sua maneira, da sua postura. Não quero crer que vão assumir posições passionais, né, por amor a uma pessoa. Nós não estamos aqui para defender uma pessoa, nós estamos aqui para defender questões no âmbito geral. E se vai estourar, e foi na fala do próprio vereador aqui, e eu sempre falei para o prefeito que eu creio na coragem dele. Por atos que ele fez, ele teve muitos atos que tem que ter muita coragem. Não estou falando que tem responsabilidade não, que ele tem coragem em fazer certos atos. E aqui, agora me perdoe, não sei se foi o Toninho, se foi o Valdo, falou que o prefeito deixou claro que se tiver algo errado, as cabeças rolarão. Então nós temos que crer e que nos apresente essas questões todas para que nós possamos saber. Porque é de conhecimento de todos, eu estou juntando realmente documentações, e mais uma vez eu falo aqui, e o público assim entenda, que não é uma vaia, ou um aplauso, ou uma manifestação de última hora que vai fazer ou mudar a minha maneira de pensar, porque em alguns dias passados uma secretaria trouxe funcionários de uma secretaria dizendo que ia me dar uma pressão. Eu vou entrar com um requerimento sobre a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de São José dos Pinhais. E quando eu adentrar realmente com isso, e venho com os documentos, eu vou vir com documentos que, desculpe o termo, mas não vai dar tempo nem de se mexer. Ali serão documentos comprovatórios, que realmente, só se for alguém, aí sim, não o sã consciência, alguém maluco para que não concorde, porque papel, documentação é algo que nós temos que respeitar. Sobre esse assunto, é o que eu teria. Eu peço mais uma vez, vou falar alguns tópicos rapidamente aqui para que possa se entender. Eu agradeci, ficou muito bacana a presença na última sessão do sindicalista, presidente do sindicato, Sérgio Bútica. Eu estou tentando entender por quê. Porque, se for parte de... Porque eu entendi, todos aqui falaram, nós parabenizamos o dia 1º de maio. A festa que esteve em São José dos Pinhais foi maravilhosa e bem conduzida pelo sindicato. Então, não ficou nenhuma dúvida, e se ele veio realmente somente para agradecer, está aceito o agradecimento. Peço mais uma vez, aqui perante a todos, ao presidente e a todos os mais vereadores, eu não vou assinar mais nenhum papel, novamente digo, quando chegar aqui na bancada na hora da sessão. Eu quero ter esse direito de poder analisar qualquer papel. Então, sempre, qualquer papel que venha, eu vou pedir vistas, vou pedir para que eu tenha 2 a 3 dias para poder realmente ler. Eu não vou assinar mais nenhum pedido de retirada de exercício, ou assinaturas de requerimentos de última hora, para que não venhamos fazer nenhum fato no afogadilho. Complementando, não poderia deixar de ser
felizmente ou infelizmente, né, os alunos, os vereadores mirins estão presentes hoje aqui, e é bom perceber que estar ou ser vereador não é só, como muitos dizem, uma folga. Tem essas situações que você tem que estar perante ao público, precisa estar preparado, e principalmente vocês saberem, vereadores mirins, que todos que aqui estão por direito de voto da comunidade. Nem sempre são as pessoas do nosso agrado no total, mas são eleitos por uma maioria, e é isso que tem que se trabalhar, para que realmente se queira um candidato, queira um representante seu aqui, trabalha para ele, vai dizer que ele é bom, e sempre mostrando as qualidades desse seu candidato. Foi muito bem falado pelo nobre vereador Toninho, concordo com você nesse sentido, nós não podemos misturar as coisas. Se pessoas pretendem, e muitos estarão aqui, porque essa Câmara estará fazendo uma eleição, que estejam aqui por suas qualidades, e não por tentar denegrir, difamar os vereadores que aqui estão. Então eu quero agradecer os vereadores mirins do Colégio Estadual Lindaura, né, que estão aqui hoje, com a coordenadora Bruna, e também os alunos do Colégio Estadual Costa Viana, colégio ao qual eu estudei, mas lá em 1970, da diretora doutora a diretora Zófia, uma pessoa, né, muito querida a todos nós, porque algumas pessoas agora há pouco também falaram, eu estou há tanto tempo nessa cidade, eu tenho mais de 50 anos, nasci nessa cidade, e nem por isso eu tenho mais direito ou menos direitos que qualquer outra pessoa. Eu acredito que uma pessoa que está morando um mês aqui em São José dos Pinhais tem os nossos mesmos direitos. Então, encerrando, eu peço mais uma vez aos senhores vereadores, a todos, né? Temos 4 pedidos de CPI para essa casa, que realmente nós possamos estar votando favorável nas 4 pedidos de CPI, para que não tenhamos nenhuma dúvida, para que 3 dos nobres vereadores e o pedido, o requerimento que está sendo feito para a CPI, nobre vereador, a CPI da saúde. Vocês estão pedindo de uma situação e tem aquele outro requerimento para fazer. Então, se é o mesmo, é melhor ainda. Então, o nobre vereador está falando que nós vamos assinar, então, todos, para que se abram-se todas as questões, as documentações, e que não paire nenhuma dúvida sobre nenhum assunto, e que viva São José dos Pinhais. Muito obrigado, senhor presidente, e a todos que aqui estão. Nesse momento, nós vamos discutir e votar os projetos que tramitam na casa nesta manhã. Em seu segundo turno de discussão e votação, projeto de resolução 73, que dispõe sobre a certificação de responsabilidade ambiental ao senhor Carlos Fernando Aires Machado. Coloco, então, em seu segundo turno. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei 687, que altera a lei 1714, estabelecendo aqui a maneira de, no seu artigo 11 dessa lei, que muda para o seguinte: os usuários que estacionarem seus veículos em desacordo com a sinalização de regulamentação local em relação ao não pagamento do preço público ou extrapolar o tempo de permanência regulamentado serão autuados conforme o Código de Trânsito Brasileiro. Então, prevê a punição para estacionamento em desacordo. Coloco em discussão. Não havendo discussão, passa a votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei 705, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no Orçamento Geral do Município para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social no valor de R$23 mil, sendo esse recurso oriundo do excesso de arrecadação verificado neste ano. Em discussão, não havendo discussão, passa a votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei 706, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do Município para uso da Secretaria do Meio Ambiente no valor de R$3.648.616,64, oriundo do superávit financeiro apurado no ano passado.
Coloco em discussão. Não havendo discussão, passo a votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei 707, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento geral do município para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação, Viação e Obras, no valor de R$ 2.871.709,58. Sendo esse recurso oriundo do excesso de arrecadação verificado nesse exercício. Coloco então em discussão. Não havendo discussão, passo a votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei 708, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento geral do município para uso da Secretaria de Assistência Social no valor de R$ 3.043.805,96, sendo esse recurso originário também do superávit financeiro apurado no exercício anterior. Em discussão, não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei 709, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento geral do município para uso da saúde e habitação, no valor de R$ 421.000, sendo esse recurso originário do cancelamento de dotação. Em discussão, não havendo discussão, passo a votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo 1118, que aprova o convênio 42, celebrado entre o município de São José dos Pinhais e a Associação Siloé de Apoio Social, com o objetivo de cooperação entre o município e aquela associação, visando o atendimento em regime de acolhimento de adultos do sexo feminino, convivência de rua em fase de reinserção social, que estejam em processo de fortalecimento de vínculos sociais. Coloco então em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo 1119, que aprova o segundo aditivo ao termo de ajuste número 7, celebrado entre o município e a Associação dos Guardas Municipais de São José dos Pinhais. Visa esse aditivo prorrogar a vigência do ajuste até março do ano que vem. Coloco em discussão. Não havendo discussão, passo a votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. O requerimento 267, que vem assinado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vereadores, requer à mesa ouvido plenário seja o projeto 706, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.648.616,64, seja dispensado do interstício regimental, tendo em vista a urgência e necessidade da matéria. Como ele vem aprovado pela maioria, já está aprovado. Também o 668, que trata do projeto de lei 709, que seja dispensado do interstício regimental, também tratando de crédito adicional suplementar, no valor de R$ 421.000, que seja dispensado do interstício regimental e seja votado hoje em seu segundo turno. Como vem assinado por 11 vereadores, já está aprovado. Desta forma, nós vamos colocar em seu segundo turno o projeto de lei número 706, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento geral do município. Coloco então em seu segundo turno. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado então por unanimidade. O projeto... Colocamos então em seu segundo turno o projeto de lei número 709, também autorizando a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento geral do município, no valor de R$ 421.000. Coloco então seu segundo turno de discussão.
Não havendo discussão, passa a votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado, então, por unanimidade. Agora sim, como passou para a ordem do dia a discussão dos requerimentos que foram lidos anteriormente, eu coloco em discussão o requerimento 264, que já está aprovado. 264, onde se requer, com fundamento no artigo 61 do Regimento Interno, a imediata instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. O fato aqui tratado é o público se situar, é do envolvimento da empresa J. Coan. Coloco então em discussão. Com a palavra o novo vereador, professor Imar. Senhor presidente, membros da mesa, senhores e senhoras vereadoras, público aqui presente, imprensa, os internautas. Eu simplesmente vou pontuar uma determinada situação. Antes de que pairem dúvidas, quero dizer que sou completamente favorável ao requerimento postulado pela bancada majoritária do prefeito nessa casa. Completamente favorável. Mas devo pontuar algumas situações a despeito do presente requerimento. Primeiro, o fato gerador da incursão desse requerimento aqui no plenário é uma denúncia à empresa J. Coan no estado de São Paulo. Não no estado de São José. Até porque São José não é estado, é município. Quando esta administração assumiu em 2009, a empresa J. Coan ainda tinha um contrato vigente com a Prefeitura de São José dos Pinhais e fornecia merenda para as escolas. Contrato esse oriundo através de licitação, modalidade pregão eletrônico. Licitado, modalidade pregão eletrônico. Ao assumir a prefeitura, o atual prefeito com a sua equipe, acharam por bem mudar a empresa, vereador Silvio Monteiro, que fornecia alimentos às crianças das escolas. Em contrapartida, esta administração atual contratou a Risotolândia sem licitação. E salvo o melhor juízo eu esteja equivocado, existe uma matéria publicada no jornal que é de circulação não só aqui, mas como em Curitiba, que no período de 2009, início de 2009, até agosto de 2011, a atual administração praticou a dispensa de licitação por 8 vezes com a empresa Risotolândia, num valor de R$ 27.123.809.809,43. Quando assumiram a gestão, a J. Coan, de fato e de direito, era a empresa fornecedora de alimentos para as crianças das escolas. E não, naquela época, não fornecia para os ICMEIs. Com a entrada do atual prefeito, ele forneceu os ICMEIs. E da parte dele, muito justa. Só que, até então, o contrato com a J. Coan era através do pregão eletrônico, modalidade de processo licitatório. Encerrou o contrato e quando existe uma empresa que está atuando, fornecendo com licitação, o município, a municipalidade, salvo o melhor juízo eu esteja equivocado, deve ter arcado com multa, hein? Quando se encerra contrato, com procedimento licitatório. O meu questionamento fica, e é claro, o requerimento está aprovado, não tenho que discutir, mas eu penso
que nessa investigação proposta, agora por todos nós, originária da bancada majoritária do Executivo, deve contemplar também a fiscalização dos contratos com dispensa de licitação da Risotolândia. Afinal de contas, não foi licitado. É dispensa. Então eu sugiro, e penso que uma sugestão não custa nada, que se apense a este requerimento 264 a investigação sobre os contratos da Risotolândia também. Não que tenham dúvidas aqui, melhor dizendo, não que não tenham denúncias. Dúvidas existem, de todos nós. Mas que também se audite, se investigue os contratos de dispensa de licitação da Risotolândia. Afinal de contas, vereador Toninho, já no início da gestão em 2009, até agosto de 2011, com dispensa de licitação para a Risotolândia. Não estou aqui acusando quem quer que seja. Estou sugerindo que nesse mesmo procedimento do requerimento 264, já aprovado, seja pensado e avaliado, investigado, se necessário for, os contratos de dispensa de licitação da Risotolândia. Esse é somente um pedido, uma sugestão, e o fato está consumado. Até porque, matéria da Gazeta do Povo, quando fez a entrevista, ou quando ela pontuou isso na mídia, foi contactado o Departamento de Comunicação, se não me falha a memória, da Prefeitura de São José dos Pinhais, e o próprio Departamento de Comunicação da Prefeitura, na Gazeta do Povo está, que nenhum dos contratos das prefeituras aqui da nossa região tinham com a Coam, estavam ilegais. Isto foi escrito na Gazeta do Povo, segundo eles, dito pela assessoria de imprensa da Prefeitura, que não existia nenhuma ilegalidade nos contratos deste município, do município de Curitiba, de outros municípios aqui do Paraná, que tiveram com a JCoam. Não estou aqui querendo defender a JCoam. Pelo contrário, vai ter que ser investigado, vai ter que ser apurado. E eu concordo com isso e parabenizo a bancada majoritária do Executivo por ter tido esta iniciativa coerente de poder fazer todo esse procedimento. Dentro da área da merenda escolar, e já vai ser discutido da área da saúde, já vou antecipar, porque ali não pode ser só mão de obra, gente. Tem que ser medicamento, tem que ser implementos, tem que ser maquinários, tem que ser o que mais? Eu anotei aqui para não fugir da meandra. Manutenções, os equipamentos, penso que tudo isso tem que ser colocado no requerimento, vereador professor Valder. Vossa Excelência, como líder do alcalde aqui na casa, acolha, acate a sugestão. Não vamos ficar só na mão de obra. Como vou me antecipar, senhor presidente, me permita, que eu sou favorável ao 264, que trata das merendas e das empresas, com a inserção desta que eu pontuei. Sou favorável da saúde, com a inserção desses quesitos que eu pontuei, mas sou contra ao 266. Não vou assinar e não vou votar, quer dizer, não precisa votar porque já está aprovado, né? Não vou assinar o último requerimento, o 266, porque eu penso que não me compete este fórum. Vou encerrar, senhor vereador José Vieira, porque daí eu não vou falar dos outros dois, correto? Não compete esse fórum aqui questionar prerrogativas de profissional da medicina. Como é que nós vamos questionar um laudo médico, um atestado médico, que foi fornecido por um profissional da medicina, com toda a sua ética, dizendo se alguém está doente ou não está? Então, nesse eu vou ficar de fora, não vou assinar, não sou favorável às questões que querem investigar os funcionários públicos. Mas nos outros dois, acompanho todas as vossas excelências. Muito obrigado, senhor presidente, e passo a não discutir mais nenhum requerimento. Obrigado. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador professor Val.
Como colocou muito bem claro o professor Imar, e ele pode até concordar comigo em alguns pontos, porque nós somos professores há muito tempo, praticamente nascemos na nossa vida profissional como professores, e eu comecei a ser professor aos 15 anos de idade, professor de música, numa escola de música conceituada na cidade onde eu morava. E tenho que destacar também, porque ontem foi perguntado na internet para mim, se eu teria nascido em São José dos Pinhais. Eu não nasci em São José dos Pinhais, eu tenho muito orgulho, nasci na cidade de Oswaldo Cruz, no estado de São Paulo, e adotei São José dos Pinhais há mais de 24 anos para morar. Vi o meu querido bairro Afonso Pena se desenvolver. Só que, voltando ao nosso assunto, que é mais importante na manhã de hoje, nós somos do tempo, e vocês também, em que tinha na escola a merendeira, que fazia a comidinha na hora para a gente comer e tudo mais. Salvando as dificuldades que as prefeituras têm, porque aí foi crescendo muito o contingente de alunos, foi crescendo muito a demanda de merenda escolar, salvando esse fato. Lá no Colégio Lindaura ainda hoje é preparada a merenda, e outras escolas estaduais também, e temos algumas dificuldades, tem dia que falta merenda, tem dia que não chega a merenda a tempo, mas no meu tempo, quando eu era diretor lá do Colégio Estadual IP, né, e nós temos aqui algumas pessoas conhecidas da gente daquela época, tinha os nossos famosos panelão de sopa lá, que a molecada adorava. Quantas vezes fomos ao Ceasa buscar os alimentos frescos, né, para os nossos alunos, e tem gente que garante que tem saudade daquele sopão, daquelas coisas que eram servidas no tempo da nossa escola, que estão até bem gordinho hoje também. E eu sou, assim, questionador disso, porque eu acho que quando a gente faz a merenda na escola, quando tem uma funcionária, igual tem no Colégio Lindaura, algumas funcionárias lá que são dedicadas, elas chegavam para mim e falavam assim: os alunos estão rejeitando a cebola, o que nós fazemos? Enganava os alunos, triturava a cebola no liquidificador e punha a cebola na comida deles da mesma forma. Eles não estão querendo comer cenoura, nós enganávamos eles, triturava a cenoura e colocava da mesma forma, e sempre era feito ali. Só que eu entendo também essa questão de fazer essas merendas, o número de funcionários necessários para realizar a licitação da compra da merenda escolar, para fazer a merenda na escola e tudo mais, estrutura nas escolas, controle das coisas da escola. Então isso se tornou uma dificuldade. Mas deixa claro mais uma vez, né, professor Imar? Deixa claro mais uma vez que nós temos sim que questionar as terceirizações. No nosso caso, as terceirizações no serviço público. Nós, todos os trabalhadores do Brasil, temos que questionar as terceirizações como um todo, porque está cheio de gente aí que fala que trabalha numa empresa, quando vai ver está registrado numa outra, né? Não é naquela. Aquela ele presta o serviço, ele está registrado em outra. E isso nós temos que estar sempre olhando. Mas é a modernidade. As empresas querem ficar livres também, como a prefeitura também, de certos ônus, de realização de concurso, de pagamento de direitos trabalhistas e tudo mais. Mas concordo com o senhor, e eu acho que a gente tem mesmo que, agora que começamos, nós temos que olhar tudo e vamos abrir todas as caixas pretas e poder ver realmente qual é a vantagem e qual é a desvantagem das terceirizações do serviço público. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 264. No vereador Carlos de Castro. Senhor presidente, mesa diretiva, senhores vereadores, público aqui presente, eu não poderia também ficar e parabenizar a comissão que propôs esse requerimento. Eu acho que o requerimento ele vai constatar o que é de certo, o que é errado, né? Porque, como os nobres companheiros fizeram
aquela CPI, querendo colocar a CPI com 3 a 4 assinaturas, eu acho que o certo seria de todos os vereadores se manifestarem e fazer que o povo se entenda e entenda o que acontece nesses 10 anos, 15 anos nesse município. Então, eu gostaria, saindo um pouco, nobre vereador, me perdoe, presidente, queria agradecer a presença das pessoas hoje, essas pessoas que poderiam sempre estar aqui nessa casa, porque é importante a presença de todos vocês. Eu acho que as pessoas, favor ou contra, é um direito. Só que, como foi feito na sessão passada, parecia uma coisa, um punho político, pessoas interessadas em destruir uma determinada pessoa. Então, eu acho que hoje nós estamos aqui e vamos aprovar, sim, esses 3 requerimentos, que é muito importante para o nosso munícipe, é importante para o nosso povo e para o município. Eu queria também parabenizar o senhor prefeito, quando ele mudou a merenda, porque nós tínhamos um valor na merenda de 1,27, hoje só é pago 1,18. Então é vantajoso para o município. É pouco, são quase 30 centavos, mas ajuda muito para fazer outras coisas para o nosso povo. Obrigado. Continua a discussão, requerimento 264. Então, o mesmo já está aprovado. Agora passamos, então, à discussão do 265. 265 fala o seguinte: trata da Comissão Parlamentar de Inquérito na área de saúde para investigação, análise e a que ponto soluções para a questão da terceirização da mão de obra na saúde em São José dos Pinhais. Coloco, então, em discussão. Com a palavra o vereador Gastão Vosgueral. Só complementando, né, presidente? 264 fica como a CPI da alimentação e que o 265 fica a CPI da saúde, não especificamente como foi falado pelo nobre vereador Lemar, não apenas do assunto da mão de obra, mas de todos os, né, tudo que foi feito em relação à saúde, ampla, né? Então a gente só dá o nome realmente, CPI da alimentação, CPI da saúde, para que possamos fazer realmente uma investigação completa. E eu quero dizer aqui da satisfação deste vereador em saber que agora está assinada por todos os vereadores e realmente nós vamos colocar um esclarecimento geral sobre todos esses assuntos. Com a palavra, o vereador Silvio Monteiro. Você? Faz. Pode falar. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público aqui presente, meu bom dia a todos. Eu também, da mesma forma que o vereador Carlos de Castro, deu uma desviadinha do requerimento. Eu atentamente estava lendo uma faixa aqui e perguntava: é justo, Silvio Monteiro? 2 pontos de interrogação. Com certeza, é justo e sou favorável à CPI da saúde. Mas quero que se inclua aqui também, vereador Imar Augusto, não só a terceirização da mão de obra, mas como os exames, os medicamentos, os equipamentos, onde nós temos aqui, junto com o vereador Imar Augusto, denúncias de equipamentos que sumiram de uma hora para outra e que nós queremos investigar. Não tem problema nenhum, vereador professor Valder, investigar de 97 a 2012. Para o vereador Silvio Monteiro, não tem problema algum. E que doe a quem doer. Nós não tememos, nunca fui prefeito dessa cidade, nunca fiz rolo com empresa, então vamos investigar sim. De 97 a 2012. E finalizo com esta bela faixa: eleição deve ser ganha na rua. Respondendo aos companheiros que seguram aquela faixa, tanto Silvio Monteiro como o Justus já ganharam 8 eleições juntos. E nós nunca perdemos eleição. Então nós não temos medo do povo e somos favoráveis sim à CPI da saúde e à CPI da alimentação. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador professor Valdo. Obrigado.
Então, mais uma vez, né, como nos últimos dias aí o meu nome foi para o prego aí, né, e envolveram até a minha família, as pessoas que são mais chegadas lá de casa, tudo mais. Precisa deixar claro, a CPI da saúde foi instalada, porque senão vai ter gente ainda que vai querer sair falando outras coisas. A CPI da saúde foi instalada e nós vamos verificar o que está acontecendo. Nós temos que fazer o nosso trabalho e nós temos esse direito de fazer essa investigação, porque foi um direito que nós ganhamos na urna, que nós ganhamos na rua, que nós buscamos os nossos votos, né? E que vamos fazer a nossa parte. Da mesma forma, infelizmente, não tem a televisão aqui hoje para editar o que eu falei, não tem nada aqui, né, para dizer para o povo que nós estamos realmente instalando a CPI da cidade de São José dos Pinhais e que nós estamos também com isto, questionando uma coisa importante que o povo tem que entender, a questão das terceirizações do serviço público. Isso aí precisa ser questionado junto com todas as CPIs. Então, quero dizer mais uma vez, então, que me sinto como o Gastão se sente, como eu acredito que os meus nobres companheiros aqui, Carlos de Castro, que assinou junto comigo, Lúcio Estocco, Onildo, Toninho da Anderson, Gastão, Mari, Fenemê, Zé Vieira, Bira do Banco, professor Imar, Assis e Silvio Monteiro, sinto muito orgulho de participar dessa casa e poder participar também desse momento histórico em São José dos Pinhais. Boa discussão. Então, o mesmo já está aprovado. Eu só quero comunicar, então, ao público que nos acompanha, que quando é apresentada uma proposta de comissão parlamentar de inquérito, os líderes dos partidos se reúnem posteriormente e indicam as pessoas para fazer parte dessa comissão. Então, a semana que vem, todos saberão quem fará parte das comissões. Quanto a esse terceiro requerimento, que fala, que é o 266, nós vamos deixar ele para votar na próxima sessão, uma vez que a Câmara só pode instalar simultaneamente 2 comissões. Como nós já aprovamos 2, essa terceira, então, nós vamos ter que levar à consideração do plenário na próxima sessão. Então, esta foi apresentada, mas não vai ser ainda instalada. Só esclarecendo ao público aqui presente. Criado. Foi feito a da Coam e da Saúde. A outra CPI nós vamos ter que votar, e só pode ser votado na ordem do dia da próxima sessão. Então, a ordem do dia da próxima sessão, além desse requerimento que vai ser votado, vai constar o segundo turno de discussão e votação do projeto de lei 705, 706, 707, segundo turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo 1118, 1119, primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei 703, 704, 711, 712, 713, 714. Só esclarecendo mais uma coisa. Tudo que nós comentamos aqui, que achamos que deveria fazer parte das comissões, uma vez instaladas, pode ser feito um requerimento à comissão para avaliar essa situação. Então, só esclarecendo ao público, né, que pode ser depois, quando instituída a comissão, inserir o assunto. Eu abro agora, se alguém quiser fazer uso da palavra. Senhor presidente, uma palavrinha. Então, novo vereador Carlos de Castro. Senhor presidente, novamente eu queria agradecer as pessoas aqui presentes hoje, em especial as mulheres da paz, né? E também ficar muito feliz de ver a minha região ser bem atendida pelo prefeito atual. Estou vendo ali a faixa,
no Jardim Cristal, e o nosso posto de saúde, né, que eu sempre costumo dizer que é o maior posto de saúde que São José tem hoje. Então eu fico muito feliz de morar naquela região e batalhar para aquela região, apesar de eu ser um vereador de todo o município. Então, muito obrigado a presença de vocês, e é importante a presença de vocês, como eu falei, sim ou não, mas sempre comparecer nessa casa. Muito obrigado. Com a palavra o último orador, o vereador Gastão. Senhor presidente, rapidamente, na mesma linha do raciocínio do vereador Carlos de Castro, parabenizar toda a comunidade de São José dos Pinhais por ter acompanhado, parabenizar essa casa e todos os vereadores, porque é unanimemente que está aí sendo criada então a CPI da saúde, a CPI da alimentação, para que realmente possam ser tiradas todas as dúvidas que são necessárias. E que cada um que sair daqui, que agora façamos a nossa divulgação, o trabalho realmente de divulgar que esta casa vai esclarecer todas as dúvidas que o município quer e tanto quer. Presidente, de uma maneira muito rápida só, eu fui procurado por um grupo, um time de futebol americano está vindo aí com vários meninos da cidade de São José dos Pinhais. Parece-me que o secretário do Esportes agora agendou a reunião com eles para segunda-feira. Eles querem tão somente o local para treinamentos, para a realização dos seus jogos, com fins filantrópicos, com arrecadação de alimentação. Parabéns ao secretário então de Esportes e Lazer, também tem que parabenizar quando ele acerta. Ele está chamando esse time de futebol americano, que é de vários meninos de São José dos Pinhais, para ceder um campo realmente para que eles possam participar dos jogos. Vai ter um jogo agora em julho. É uma nova categoria, tem levado de 5 a 6 mil pessoas a cada jogo. O ingresso é pago com alimentação e a alimentação vai ficar no município de São José dos Pinhais. Obrigado, senhor presidente e mais vereadores. Então, quero agradecer a presença de todos. Desculpe, não, vereador. Eu não... Pode falar. Pode. Bom dia a todos. Presidente, vereador, público aqui presente, a imprensa, agradecer a imprensa mais uma vez, os fotógrafos aqui, tirando foto do pessoal, um movimento muito importante, né? Isso é muito importante para o município de São José. Eu quero aqui fazer mais um apelo ao governo do estado, sobre os investimentos da Sanepar, sobre a rede de esgoto do Jardim Modelo, que já começaram a medir, fazer as medições para instalar a rede de esgoto, mas ainda o recurso não veio. Então, deram o primeiro passo. Então, o Jardim Modelo, Jardim Fênix, Jardim Bairriná, pertencendo ao Bairriná, logo, logo vai ser instalada a rede de esgoto. E também fazer um apelo ao governo do estado que libere logo 11 milhões de reais para a construção da trincheira que vai ser feita ali no final da Marechal, esquina com a 277. Então, eu quero agradecer ao governo Beto Richa pelo envolvimento e comprometimento da liberação dos 11 milhões de reais. Agradecer ao prefeito por ter executado o projeto. É um pedido meu de muito tempo. Nós vem lutando para que saia logo aquela trincheira, para que nós tenhamos mais saída para a praia e saída para Curitiba, que São José hoje tem a saída da Rui Barbosa, é um trânsito danado, principalmente o pessoal do 4P tem sofrido muito. Então, nós temos mais uma saída para a região do 4P. E vai ter uma rotatória do outro lado, ali, e sentido ao cadeião ali, o cadeião do deputado Francisco Bir, que vai sair uma via com destino a... Mas o cadeião foi bom, porque ele se reelegeu de novo. Então, uma rotatória saindo para sentido ali o Jardim Cristal, Pranta, Santa Fé, toda aquela região de Jardim Isaura. Eu quero agradecer de coração ao governador e falar ao público que esse viaduto, essa trincheira, já não saiu ainda, porque a área é uma área de ocupação irregular. A academia do Gato Peito está numa invasão. Então, para que eles não fiquem chamando o povo de invasor, que o povo, quando invade alguma área, que ocupa alguma área irregular, faz a ocupação irregular, é porque ele precisa de moradia. E está lá, a Academia do Guatupê, numa área de ocupação irregular, e o Banco Mundial não pôde fazer o empréstimo ao município, e por isso que ainda não saiu aquele viaduto. E agora nós estamos na mão do governo e dos deputados. Então, esse viaduto vai sair o mais rápido possível. Também agradecer ao posto 24 horas,
ali na rua de Pedroso, que vai sair logo, está terminando. O posto de saúde da Avenida Rui Barbosa, a UPA lá do meu amigo, professor Valdo, que tem lutado tanto, né, Valdo? Tamo junto lá. E me ajuda também naquele viaduto ali da Marechal Hermes, que vai ser bom para aquele pessoal do Jardim Modelo. Vai valorizar muita área. Muito obrigado e um bom dia a todos. Então agradecemos mais uma vez a presença de todos. As portas da Câmara estão sempre abertas, pode vir, se manifestarem, mas infelizmente dentro do que o regimento prevê. Mas vocês estão com as portas abertas sempre. E nada mais havendo tratar, declaro encerrada essa sessão, convocando a próxima para o dia 22 deste mês, no horário regimental.